Olá, sou o professor Luiz Carlos, aqui da cidade do Natal, e nesse tempo que falam muito da reforma política, eu queria dar minha contribuição, já como fui presidente de partido, vereador de mandato aqui na cidade do Natal, e eu queria listar alguns pontos para que essa reforma política não termine piorando o processo. Então, queria contribuir com a minha experiência, até mesmo citando aquele ponto que querem botar os mais votados, e isso também eu vou mostrar aqui que não é o caminho melhor, e embora eu mesmo tenha sido prejudicado, porque hoje existem 11 vereadores em Natal com menos votos do que eu, mas acho que esse sistema ainda é o melhor. Então vamos lá, vou pontuar aqui para vocês. O primeiro ponto, que é uma reforma política de verdade, nós temos que acabar com o nepotismo na direção partidária. Hoje o que nós vemos são donos de partidos, onde estão toda a sua família, né, onde toda a direção é controlada por eles. Então eles poderiam até participar de uma reeleição, mas depois não poderia mais ser presidente. E não poderia ter na cúpula do partido ninguém ligado à sua família, como funciona no nepotismo em outras categorias. Ok? Então esse é um dos pontos. Acabar com o nepotismo na direção partidária. Com isso, nós teríamos de verdade um partido, uma partilha, e não um dono de partido. Um outro ponto é o número de candidatos. Nós observamos que os partidos, eles procuram colocar o máximo de candidatos possível, tá certo? Para que a pessoa, às vezes, vote, e aí ele procura pessoas boas que mereciam até ganhar, mas que não estavam preparados para concorrer para vereador, para deputado, e termina você votando numa pessoa e elegendo um que já está lá no partido, que você, às vezes, nem sabe, nem concorda com a forma dele. Então, na hora que diminuir o número de candidatos, os partidos vão começar a valorizar mais os filiados, que realmente colocar aqueles que realmente têm a condição de somar e ter chance, inclusive os bons, tá certo? A mesma coisa também, um terceiro ponto, seria acabar com a coligação. Não existe coligação. A coligação faz com que os partidos não se preocupem em ter outros candidatos, porque eles sabem que na reta final se juntam 12, 15, 6, 3 partidos, e aí eles atingem o quociente e votam, e eles não se preocupam em manter pessoas dentro do partido. Então, é um outro ponto que tem que acabar, com essa parte da coligação na majoritária para vereadores e para deputados, ok? Um outro ponto importante, aí sim, que eu falei no início, o quociente eleitoral. Muita gente diz, professor Luiz Carlos, você teve muito voto em Natal, se elegeram hoje em Natal, tem 11 vereadores com menos voto que você, esse sistema está errado. Esse sistema de quociente, de sobra de vaga, é o melhor que existe. Eu vou lhe dar um exemplo rápido. Você forma um partido com 5 pessoas, cada um tem 10 mil votos. Chegou às 5 pessoas, a 50 mil votos. Aí um outro cara sozinho, lá cheio do dinheiro, dono do partido, sai sozinho, tem 40 mil votos. Ora, ele teve 40, mas o nosso partido teve 50. Então é justo que o nosso partido é que indique, mesmo cada um só tendo 10 mil, sendo eleito um com 10 mil, iria o mais votado, vamos supor que um tivesse 10 mil e um voto, ele seria eleito com 10 mil e um voto, ficaria de fora um com 40 mil votos, mas em compensação a soma do nosso partido teria 50 mil votos, teria mais do que o partido dele. Então isso é importante, porque se for o mais votado, só vai favorecer a quem tem mais dinheiro, com uma ou outra exceção. Agora, lógico que esse quociente existe falha. Sim, qual foi a falha detectada? Como, por exemplo, lá em Tiririca, em Enéas, em que eles têm tantos votos, milhões de votos, que leva 6, 7 com eles, como aconteceu aqui em Natal, com a vereadora Amanda Gugel, que levou pessoas com poucos votos, né? Então aí tem que ser corrigido, mas não acabado. Esse negócio dos mais votados, pela minha experiência, se pode procurar pessoas que participam da política, que vai favorecer os que têm mais condição financeira. Então é só corrigir isso, colocando que o candidato ele tem que atingir um mínimo, um ponto de corte para ser vereador, para ser deputado, puxado por um caso extra que está ocorrendo. Mas o sistema, do jeito que está, ele é muito bom, só falta fazer essa correção. Lembre-se, 5 com 10 mil dá 50 mil, aqui formou o partido, cada um contribui e o outro que tinha 40 mil ficou de fora por ter mais votos, mas em compensação o partido teve mais. Então o sistema é válido, é só fazer aquela correção para não levar pessoas com poucos votos. Aí sim, corrigindo, eles tinham que atingir um teto, se não atingiu, aí outros entrariam, que era o caso lá de Tiririca, que muitos ficariam de fora, e aqui mesmo em Natal, que muitos
muitos não atingiriam esse ponto de corte e, por exemplo, eu teria sido vereador novamente. Mas esse sistema que está aí é muito bom e fez muitos partidos surgir, muitos políticos bons com poucos votos e foram crescendo. Então, cuidado para essa reforma política não sair errado. Um outro ponto. Querem fazer negócio de lista fechada. Não concordo. É melhor, lista fechada vai ser indicação do partido. É melhor deixar como está aí com quociente e sendo os mais votados, como eu disse, colocando aquele limite. Mais um ponto. O fundo partidário. O fundo partidário, hoje, quem comanda é o dono do partido. Então, ele dá não sei quanto, e o fundo partidário é dinheiro nosso que contribui para o partido, é dinheiro público. Então, o dono do partido, ele coloca o que quiser para o candidato dele, ou para a panelinha dele, como se diz no futebol, e os outros que estão entrando não têm acesso nenhum. Então, o fundo partidário, esse dinheiro do partido, tem que criar uma lei para dividir por igual os números de candidatos. A mesma coisa com relação ao horário gratuito. O horário gratuito, os donos do partido colocam quem eles querem, aparece milhares de vezes, e muitos, isso é uma injustiça que ocorre, muitos nem aparecem no horário gratuito, ok? E para fechar mesmo, uma reforma política de verdade tem que, lógico que nós sabemos que precisa de uma reforma tributária, mas nós temos que ver aquelas indicações na justiça. Como é que pode o presidente da República, que indica a indicação dele, os ministros que vão julgar os próprios crimes ou as suspeitas de envolvimento de presidentes e companheiros de partido deles e tudo. Então, isso não pode ser dessa forma. Na justiça tem que, os ministros e também nos tribunais de contas, do Estado, em tudo, tem que ser como no Ministério Público, que foi concurso e por carreira. Como é que o cara vai indicar, né? E indica 5, 6, 7 ministros, muda todo um jogo, muda. Então, ocorre a impunidade, porque às vezes, alguns desses ministros indicados, lógico que não, é uma minoria, a maioria trabalha bem, mas às vezes, alguns desses ministros indicados ficam servindo a determinada indicação do partido que está no poder. Então, isso é uma correção que tem que ser feita também. Aí nós vamos avançar, porque aí vai ser o fim da impunidade. Porque enquanto existir essa impunidade, tiver esses acordos de colocar esses ministros, esse pessoal do Tribunal de Contas que fiscaliza as contas de prefeitura, de governo, aí, meu amigo, sabendo que não há punição, vai ocorrer muito mais crime. Então, é importante também essa correção, ok? Então, essa é a nossa contribuição. Sou o professor Luiz Carlos, vou deixar aí o nosso e-mail, profluiscarlos@yahoo.com.br, né? Vai aparecer aí depois na telinha, ok? E é nossa contribuição aí para a reforma partidária e vamos discutir, vamos levar isso à frente. Agora, cuidado para a reforma partidária não ser uma reforma que fortaleça mais ainda os donos de partido, e já que eles controlam a mídia em geral, a mídia é eles que controlam, que tem jornal, tem televisão e tudo, termina sendo a reforma política do que eles querem. E às vezes ele passa para o povo que aquilo é que é bom. Então é necessário esses contrapontos. Se vocês puderem aí, né, divulguem e entrem em contato com a gente e também dê a sua contribuição, faça seu vídeo e coloque aí para a gente realmente ocorrer uma reforma partidária e esse nosso país ir para frente. Muito obrigado. Sou eu, professor Luiz Carlos, aqui de Natal.